falar um pouquinho. Meu nome é Emanuel, eu trabalho como TSA aqui na Cisco e eu vou agora dar continuidade, então, à apresentação do Zamai e vou falar um pouquinho mais sobre a técnica de DNS Tunneling, né? Não só sobre a técnica, vou falar como ela funciona de fato, né, os pormenores dela, vou falar sobre métodos de detecção, como a Cisco consegue ajudar as corporações a se protegerem contra ataques utilizando DNS Tunneling. Vou fazer uma demo. Bom, fala um pouquinho sobre DNS Tunneling. Antes de passar para a técnica propriamente dita, eu preciso somente recapitular alguns conceitos que são relacionados ao protocolo do DNS em si. Tá? Então, é um protocolo já bastante antigo, ele foi especificado no ano de 1987, então aí há mais de 30 anos atrás. Ele utiliza UDP em praticamente 99% dos casos. Existe a utilização de TCP também, porém ela é um pouco limitada. Né? A grande parte das consultas que são feitas para resolução de nomes, é para isso que de fato o DNS serve, ela é feita então utilizando o UDP. Né? Existem aí alguns issues de privacidade em relação a isso, probabilidade de spoofing, até mesmo a utilização, por exemplo, de servidores de DNS em ataques de denial of service, mas esse não é o foco da apresentação hoje. Tá? Só realmente para passar essa introdução relacionada à privacidade para vocês. Além disso, a gente sabe que o DNS ele suporta requisições não criptografadas. Né? Então, todo esse trânsito de dados, né, tanto da parte de requisição como de resposta, ele não utiliza criptografia. Antes de passar para o próximo conceito, que seria um conceito muito interessante para falar e que é uma das bases que a gente tem para explicar o ataque, que seria a parte do DNS recursivo e autoritativo, eu queria também expor para vocês alguns exemplos de registros e entradas que existem em uma tabela de DNS. Né? Então, nesse slide especificamente, a gente tem aí algumas linhas que representariam uma tabela para um domínio, e tipos de entradas. Né? Então, por exemplo, nessa primeira linha aqui do example.com, onde tem um example 60 em A, o A é um tipo de registro, um tipo de entrada, né? Que ela serve justamente para você apontar a resolução do nome solicitado para um endereço IP. Assim também como existe o AAAA, que serve para endereçar isto para IPv6, para endereços IPv6. Então, a partir do momento que ele está fazendo a resolução de um nome, se ele tem uma entrada A, ele vai passar para um endereço IPv4, se ele tem uma entrada AAAA, para IPv6. E assim também existem outros tipos, como o CNAME, onde ao invés de você redirecionar aquela requisição, apontar, na verdade, aquele domínio para um IP, você vai apontar para um outro que já está previamente cadastrado na base. MX, para você apontar qual que é o servidor de e-mail para aquele domínio. TXT, muito importante comentar sobre TXT, porque é realmente uma das entradas utilizadas no ataque de DNS Tunneling. Logicamente, não serve somente para essa técnica, né? Eu coloquei, inclusive, até um exemplo aqui relacionado ao SPF, que é muito utilizado para a parte de e-mail. E, por último, também a parte da especificação dos NS. Tá? Essa parte dos NS eu vou falar um pouquinho mais agora nesse próximo slide. Sobre o que eu havia comentado, a diferença, né, a importância de vocês já setarem uma expectativa sobre como nós vamos trabalhar com DNS recursivos e autoritativos nessa demonstração. Então, de uma forma bem rápida. Quando um cliente ele faz a requisição para um domínio, ele basicamente vai enviar aquela requisição, aquela pergunta sobre quem é o endereço IP, que responde a ele, para um DNS recursivo. Então, o DNS recursivo ele vai ser, no caso, responsável por te enviar as respostas sobre as perguntas que vocês fizeram relacionadas a um domínio. Tá? E o que seria, nesse caso, um DNS autoritativo? O DNS autoritativo ele é um servidor responsável por manter a tabela daqueles domínios que ele tem autoridade. Né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, no caso de um domínio, que é o domain.com, e aqui eu aponto para vocês pelo menos 3 DNS autoritativos, além do root autoritativo. Então, o primeiro DNS autoritativo que ele vai responder, ou que ele, na verdade, ele deveria obter informação, seria o do .com. Né? Como esse domínio é um
ele se chama domain.com, ele primeiro vai fazer, ele deveria, na verdade, fazer uma consulta relacionada ao .com, depois ao domain.com e, se existir, também a consulta no DNS autoritativo do subdomínio, que nesse caso está representado como o exemplo de subdomain.com. Tá? Então, de novo, o servidor DNS recursivo ele é responsável por receber as consultas dos clientes locais e repassar para esses servidores externos, que seriam os servidores autoritativos. Né? E o autoritativo ele é o servidor responsável por manter a tabela relacionada àqueles domínios que têm autoridade e responder às requisições vindas da internet, vindas de outros servidores. Tá? Bom, agora vamos passar, de fato, para os conceitos relacionados ao DNS Tunneling. Então, o que é o DNS Tunneling? O DNS Tunneling ele é uma técnica, muita gente acredita que ele pode ser considerado como um ataque 100% do tempo, mas não. Existem algumas razões legítimas para a utilização dele. É conhecido que alguns mecanismos de login para Wi-Fi em hotéis e aeroportos se utilizam dessa técnica. Tá? Porém, em grande parte das vezes, na maioria dos momentos, a gente tem isso sim sendo apresentado como um ataque, né? Sendo utilizado como um ataque. O que ele vai fazer? Ele vai se utilizar do protocolo em questão, que seria o DNS, para transferir tráfego não DNS. Tudo isso através da porta 53. Né? E qual é o tipo de tráfego que pode ser enviado? A gente pode enviar desde um tráfego HTTP comum, como tráfego de outros protocolos. Tá? Então, a utilização dele é bem ampla. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides, que seria quais seriam os tipos comuns de abuso, né? Por que atacantes usam tanto essa técnica. O mais comum, filtração de dados. Eu vou até citar um exemplo no próximo slide muito interessante sobre como, por exemplo, o DNS Tunneling foi feito para desfiltrar dados de cartões de crédito em malwares conhecidos, retorno de chamadas de comando e controle. Se existe algum malware, então, que ele tem a capacidade de receber comandos para mudar a sua característica, isso pode ser feito também através de DNS Tunneling, assim também como a utilização da técnica para fazer bypass em redes abertas e até mesmo trabalhar aí com a parte de evasão de políticas internas de TI. Tá? Bom, eu comentei com vocês no slide anterior sobre a utilização então do DNS Tunneling para fazer filtração de dados, né? Citei o caso do cartão de crédito. No ano de 2016, alguns pesquisadores de segurança descobriram uma ameaça, um malware chamado de Framework POS, que ele tem como alvo sistemas de PDV, né, de pontos de venda, e nesse caso o DNS Tunneling ele foi utilizado justamente para fazer a exfiltração dos dados, tá, que estavam sendo capturados dentro desses PDVs. Né? Embora isso tenha acontecido em 2016, a história não começou por aí. As primeiras ferramentas de DNS Tunneling elas surgiram no início do ano 2000. A primeira, pelo menos que eu me lembre, foi o NSTX. Né? Até para comentar um pouco o cenário de segurança de uma forma geral. Antes dos anos 2000, e até mesmo no início, né, desse período, as técnicas de tunneling eram já utilizadas, porém não dentro deste protocolo. No final da década de 90, nós vimos muito a utilização de tunneling em cima de ICMP, onde foram encontrados já em alguns servidores backdoors que eles eram ativados através do envio de um simples pacote ICMP. Então, essa parte daí é bem interessante comentar que não é uma coisa nova. Né? Em 2011, foi quando, de fato, o mercado começou a enxergar essa técnica como sendo muito o mercado não, né? Os atacantes acabaram enxergando essa técnica como muito promissora também para utilização em malwares, nesse caso para o que eu havia comentado também no slide anterior, que é essa característica para retorno de chamada de comando e controle, tá? C2. Todas essas informações aqui eu acabei encontrando em um estudo de uma universidade da Alemanha chamada Ruhr University, e vocês conseguem encontrar também essas informações aí facilmente pela internet, tá? Tanto das ferramentas que foram utilizadas, que são utilizadas, assim também como o histórico de utilização em ataques. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre como ele funciona, né? Agora um aspecto mais técnico ainda, aí, falando um pouco sobre infraestrutura. Né?
o porquê que eu coloquei aquele slide inicial falando sobre a diferença de um DNS recursivo e de um DNS autoritativo. Porque uma das bases do ataque de DNS tunneling é justamente trabalhar com um DNS que responde como autoritativo para um domínio ou para um subdomínio. Então, a minha infraestrutura de demo que eu preparei para essa apresentação de hoje, ela tem um domínio que foi criado especialmente para ela. Tá? Então, eu acabei comprando um domínio .xyz no GoDaddy, é um domínio muito barato, acho que eu paguei $1, se não me engano, para manter esse domínio por um ano. Os servidores de DNS autoritativos para esse domínio continuam sendo do provedor, que nesse caso seria o GoDaddy, porém, eu criei uma infraestrutura de DNS autoritativos para um subdomínio deste domínio que eu comprei. Né? Então, até já passando o nome, o domínio que eu comprei chama tunnelator.xyz e eu acabei criando um subdomínio chamado tunnel.tunnelator.xyz. E aí é justamente nesse ponto que eu coloquei o meu DNS autoritativo. Tá? O DNS tunneling ele vai depender de um DNS autoritativo para funcionar nessa ferramenta específica que eu vou utilizar. Tá? Então, a infraestrutura ela não só tem a parte da criação do domínio, como também a criação de uma máquina, que nada mais é do que uma VPC. Eu subi uma VPC na internet para montar, então, esse servidor DNS autoritativo utilizando a ferramenta de DNS Tunneling e fechar todo esse ciclo. Então, como que isso funcionaria? No caso de uma exfiltração de dados, o sistema comprometido ele vai fazer um request de DNS para um servidor recursivo nesse caso, né? E esse servidor recursivo ele vai encontrar a infraestrutura do atacante justamente por essa parte relacionada ao DNS autoritativo, por este domínio, pelo DNS autoritativo do domínio que eu criei. Né? No caso de callbacks, a gente tem também o retorno. Né? Aqui eu coloquei dois exemplos, só o exemplo de data exfiltration e de callback, mas, logicamente, nós temos também outros cenários aí dentro. No caso de callback, nós esperamos uma resposta também desse servidor. Não adianta só exfiltrar o dado. Eu preciso receber o novo comando. Oi. Desculpa te interromper, só para validar aqui o entendimento. Então, o atacante ele constrói uma infraestrutura na internet, ele registra um domínio e sobe um servidor. Isso, exatamente, exatamente. Isso vai ficar até mais claro quando eu passar para a parte de demo, quando eu mostrar para vocês o servidor que eu criei, a configuração desse meu DNS autoritativo, que nada mais é do que o próprio servidor do DNS Tunneling, da ferramenta que eu utilizei, que foi o Iodine, e vai ficar um pouco mais claro durante a demonstração. Tá? Mas realmente essa parte é interessante vocês já terem, no caso, um conceito preparado agora. É necessário sim ter uma infraestrutura, é necessário ter um domínio e um DNS autoritativo que responde a ele. Tá? Beleza. E como que funciona essa parte? Né? Eu falei sobre, principalmente no início, falando sobre data exfiltration, o envio de requisições ao DNS autoritativo através de um recursivo, mas essas requisições elas não são requisições normais. Né? São requisições muito longas, são requisições mais longas do que o normal. E é interessante comentar isso porque esse é um dos mecanismos de identificação também. Né? Eu vou explorar um pouco mais esses mecanismos nos próximos slides, não agora. Mas é interessante vocês entenderem que essas requisições elas não aparentam serem requisições normais, são requisições longas, estranhas, truncadas, etc. Né? Bom, ainda sobre esse envio codificado de dados. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma requisição longa enviada, que seria, na verdade, né, feita aí por um cliente de DNS Tunneling. O que vai acontecer depois disso, do ponto de vista do servidor que está recebendo essa informação, né, o servidor do DNS Tunneling, ainda falando sobre a parte do ataque? Ele vai remover o que a gente chama de RLD, ou ele vai, nesse caso, ele vai remover o que seria o domínio, né, representado aqui nesse slide pelo evil.com, ele vai fazer uma divisão do que sobrou, né? Uma divisão desse label ou desses labels, tirando o que seria útil e o que seria inútil. Então, a gente sabe que o www ali, que está em todas as requisições, ele não é de fato utilizado para a interpretação, para a montagem dos dados, né? Então, ele vai dividir justamente para colocar aí o que seria útil e o que seria inútil, né, dentro dessa requisição. Depois disso, ele ainda vai fazer
dedupe em cima desses dados e extrair exatamente o que ele precisa interpretar, né? Então, lembrem-se, é sempre uma requisição feita para um DNS recursivo de um domínio, né, ou, na verdade, de um hostname aí extremamente longo, e a partir disso ele vai começar a picotar essa requisição para enxergar e montar o dado que ele precisa. Tá? Depois disso, a gente tem os dados de resposta. De novo, os dados de resposta eles variam de acordo com a utilização do ataque, né? Se for para uma estruturação de dados, isso não é necessário. Se for para um callback, isso sim é necessário. Na utilização de um proxy, se você quiser subir, por exemplo, um proxy web para utilizar, para se evadir, por exemplo, de uma política de segurança, uma política interna de TI, ele vai ter uma resposta diferente também. Tá? Essa resposta, como disse, então, ela varia um pouco de acordo com a característica do ataque, né? A utilização da técnica na característica do ataque. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte de métodos de detecção, né? Como que a Cisco ela consegue ajudar os clientes finais a se protegerem contra técnicas e ataques desse tipo. O primeiro ponto a comentar, nós trabalhamos com diversos métodos de detecção. Então, além do que seria um básico relacionado à assinatura, a gente consegue trabalhar com o reconhecimento do tipo de consulta, vai muito de encontro com aquilo que eu comentei no início da apresentação sobre as entradas em TXT, em AAA, MX, etc. Existem alguns tipos que são mais utilizados para DNS Tunneling, tipos comuns e incomuns. Nós conseguimos fazer a detecção da codificação, né, uma parte daquilo que eu mostrei relacionado ao dedupe, e trabalhar também com outros mecanismos heurísticos, e todos eles em tempo real. Tá? Manu, deixa eu Oi. só falar um conceito, né? Você vai falar da proteção agora, mas o entendimento, né? Então, assim, as empresas têm proxy, tem firewall, tem vários componentes aí no fluxo para a internet. Essa requisição DNS, ela faz um bypass, então, né? Por que ela faz um bypass? Ela não é encaminhada para o proxy, né? Eu faço uma query DNS pelo lado da árvore de DNS. A árvore DNS normalmente tem um permit, né? Ela tem um permit internet, porque separa o DNS para a sua comunicação. E normalmente ela não é aplicada, a mesma inspeção que você tem de o fluxo web não se aplica no DNS, né? É importante você ter falado sobre isso, Zamar. Essa parte, pessoal, até adicionando um ponto que o Zamar colocou, voltando, né, até alguns slides atrás, eu citei o exemplo do ICMP Tunneling e DNS Tunneling. Por que o DNS Tunneling ele é tão utilizado hoje, ainda hoje em ataques? Justamente pela liberação que normalmente acontece, né? As empresas elas não costumam restringir tráfego desse tipo, tráfego desse protocolo. Então, muitas vezes você tem aí um firewall configurado, as pessoas não conseguem acessar a internet diretamente utilizando HTTP, HTTPS, mas o DNS está liberado. E é E uma coisa exatamente por uma aí dúvida que... que eu às vezes vejo, né, quando a gente toca nesse assunto com alguns clientes, que é um falso entendimento, né, que é, ah, não, mas eu só libero o meu DNS. Por exemplo, as minhas máquinas só se comunicam com o meu DNS. E elas talvez não percebem que o próprio DNS dela participa da recursão, né? Então, para chegar e vazar o conteúdo por ali, né, ou essa comunicação maliciosa, ela utiliza o próprio DNS dela, né, que é o que está liberado nas regras, para transpor tudo e ir para a internet, né? Então o pessoal às vezes acha assim, não, meu firewall só libera DNS para o meu DNS. Eu falei, não, mas é o seu DNS que está passando por ali. É, justamente por aquele ponto que eu comentei sobre recursivo e autoritativo, você pode ter realmente um DNS recursivo configurado na sua rede, mas se ele não tiver mecanismos de detecção e proteção, ele vai ser utilizado da mesma forma, né? Aí entra aquela questão, né? Quem é que tem log ativado no DNS, né? Aí é É. uma outra história. Mas enfim, segue o jogo. Desculpa, não queria interromper, não. Imagina, não que isso, não. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre essas técnicas, né, que eu comentei. Uma delas é relacionada à parte da contagem das consultas por RLD. Então, de novo, o conceito de RLD nesse caso, a gente está colocando como sendo basicamente o domínio, né? Então, sempre que um cliente ele faz a requisição, por exemplo, do site do Google, do Instagram, do Twitter, ele não faz uma única requisição do DNS, normalmente são algumas, né?
tem muito conteúdo relacionado a CDN, a gente sabe que essas infraestruturas desses serviços são enormes, então não é feita uma única consulta, são algumas. Porém, normalmente a gente está trabalhando aí em casa de dezenas de consultas, centenas de consultas. No caso do DNS Tunneling, isso muda drasticamente, tá? Justamente pelo fato desse tráfego ele estar sendo transmitido utilizando o próprio request do DNS, essa quantidade ela aumenta muito e começa a passar para casa de milhares de requisições, né? Então, só essa contagem ela já consegue ajudar vocês a identificar um ataque utilizando, né, sendo utilizando essa técnica. Além disso, existem detecções que são relacionadas à assinatura. E aí, nesse caso, não é uma assinatura de uma ferramenta, né? Então, por mais que a gente conheça quais são as principais ferramentas utilizadas, a assinatura, nesse caso, vai trabalhar num nível um pouquinho mais baixo, fazendo a identificação e o monitoramento das consultas, procurando, por exemplo, por entradas de TXT, como eu havia comentado, tentando identificar qual que é o tamanho desse label. Até então, a gente falou no slide anterior sobre contagem de requisições. Agora, além de contagem, eu estou trabalhando também com a identificação de qual o tamanho delas, né, ou quais são esses tamanhos utilizados. Isso que seria a detecção por assinatura do nosso lado, né? Não é uma coisa fechada, dizendo assim, olha, eu tenho uma detecção só para essa ferramenta aqui, que seria o Iodine, ou só para essa ferramenta aqui que chama NSTX, enfim. É uma coisa um pouquinho mais ampla, tá? E o exemplo aqui, novamente, assim como eu tinha colocado lá no início, mostrando aquelas requisições longas, a gente vai trabalhar justamente aí, falando sobre detecção de assinatura, enxergando isso acontecendo e o tamanho dela, tá? Bom, além da consulta que eu comentei sobre TXT, voltando, então existem tipos comuns de consulta de DNS e tipos incomuns. Entradas do tipo CNAME, MX, NS, AAAA são entradas comuns. Agora, entrada null, não é uma entrada comum. TXT, tampouco. Embora a TXT seja utilizada, como eu comentei, para a parte de e-mail, né, no caso de SPF, ela não é tão comum assim, né? Principalmente em dia a dia, em requisições feitas de clientes, por exemplo, para servidores, né? Um tráfego, por exemplo, HTTP comum. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai taguear essas consultas específicas e vai adicionar uma parte de uma inspeção, né? Vai adicionar uma inspeção adicional, né? E a partir daí começar a procurar por indicadores de comportamento e atividades maliciosas dentro do conteúdo, né? Então, essa proteção que a gente tem do Umbrella, ela é bem abrangente. Ela vai trabalhar desde da parte da identificação de counts, tamanho, tipo de consulta, além, logicamente, de outros mecanismos que nós não descrevemos aqui, porque são mecanismos internos e bem mais específicos, tá? Bom, para finalizar, pessoal, antes de passar para a demonstração, eu só queria realmente comentar que tudo isso que nós vimos, né, relacionado à proteção contra técnicas de DNS tunneling, ela acontece de uma forma automatizada e em tempo real. Então, a partir do momento que você implementa o Umbrella dentro do seu ambiente, né, seja, por exemplo, através do redirecionamento de todo o seu fluxo de DNS para os nossos servidores que estão na internet, ou através da utilização de virtual appliances dentro da sua rede, é exatamente isso. A mágica ela vai acontecer justamente através desse meio. Os clientes fazendo requisições às infraestruturas do Umbrella e o Umbrella fazendo essa proteção e não deixando que o ataque ele aconteça e que o usuário, principalmente o usuário que está fazendo a requisição, ele não chegue ao servidor final. Seja ele um servidor de DNS autoritativo para um ataque de DNS tunneling ou, por exemplo, uma máquina que hospede um malware ou algum outro tipo de ameaça.